O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Assim como na semana passada nós celebrávamos no domingo o Evangelho em que Jesus sofre as tentações e sobressai sobre elas a partir do poder da sua obediência à vontade de Deus, hoje celebramos o Evangelho da transfiguração do Senhor. Essas duas passagens sempre aparecem no primeiro domingo da Quaresma, consequentemente no segundo domingo da Quaresma, como hoje nós aqui celebramos. E qual a dimensão que isso tem a nos ensinar? Primeiro, daquilo que nós lembrávamos na semana passada, de que o nosso Senhor Jesus Cristo se fez igual a nós em tudo. É verdadeiramente humano, se fez homem e assumiu a nossa carne para nos santificar através desta eleição, dessa predileção por nós, seres humanos. Mas, no Evangelho de hoje, Jesus nos mostra que, sendo humano, não deixou de ser divino. E hoje contemplamos a passagem da transfiguração para nos mostrar aquilo que nós iremos celebrar daqui a algumas semanas, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, manifestado através desta cena do Evangelho. Um momento muito glorioso, um momento de uma profunda experiência dos discípulos, de tal forma que é uma das passagens que aparece nas 4 narrativas do Evangelho. Não sei se é uma novidade para você, mas os evangelhos, as narrativas do Evangelho, cada uma apresenta os seus textos, as suas configurações, o público para o qual eles eram destinados, mas certo é que existem alguns momentos que aparecem principalmente nos 3 evangelhos parecidos, que a gente chama de sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas.
e algumas não aparecem no Evangelho de João. Mas esta narrativa, a narrativa da transfiguração, ela aparece nas 4 narrativas do Evangelho para nos mostrar que foi um momento muito especial para os discípulos. E, na verdade, é um momento muito importante para nós também. O que a transfiguração tem a nos falar? A transfiguração nos mostra esta realidade da nossa comunicação com as coisas do céu. Bom, a gente precisa primeiro retomar aquilo que o Antigo Testamento falava sobre a relação entre Deus e os seres humanos. Certo é que no Antigo Testamento a gente vê diversos momentos, e inclusive alguns personagens, que têm uma espécie de um privilégio, a gente pode dizer assim. Foram escolhidos para poder serem os comunicadores daquilo que Deus falava. O principal deles, quando a gente fala disso, é Moisés. Moisés é aquele que conduziu o povo a uma verdadeira libertação. E para isso, Moisés tinha esta característica de ser muito íntimo das palavras de Deus. O que Moisés sempre fazia quando queria encontrar-se com Deus? Ele precisava subir ao monte para poder ali fazer esta comunicação com o Senhor. O monte, então, passou a ser o símbolo dessa ligação entre Deus e a humanidade. Certo é que isso tem um aspecto prático. As pessoas entendiam a morada de Deus nos céus. Só que no tempo do Antigo Testamento, o entendimento das pessoas ainda era limitado e eles entendiam o céu como o céu físico. Então, o lugar onde estava mais próximo do céu seria o lugar mais próximo de Deus, segundo a compreensão deles. Então, eles tinham que subir ao monte para poder se aproximar do Senhor. E isso perpassou praticamente toda a história do Antigo Testamento. Um outro momento em que alguém também sobe o monte é o próprio Elias, quando vai diante de Deus. Mas existe, mesmo nesses íntimos de Deus, esses amigos de Deus, a gente pode assim o chamar, uma característica que era muito presente, que é daquela passagem que diz que aquele que visse a face de Deus não poderia mais viver. Então, todas as vezes que viam uma manifestação do Senhor, as pessoas cobriam os rostos, ou então eles se atiravam por terra para não olhar a presença do Senhor. Porque aquele que olhasse, como a passagem dizia, ele não poderia mais viver, porque enxergou aquilo que está além da nossa capacidade cognitiva. Então vem nosso Senhor Jesus Cristo e convida os seus discípulos a fazerem esta experiência, Pedro, Tiago e João. Por quê? Apenas 3 discípulos. Por que não os 12 apóstolos? Aquilo que a tradição da igreja nos diz é que Pedro, claro, representa aquilo que é a instituição da igreja, por isso o nome dele é citado por primeiro. Pedro foi considerado o primeiro papa não porque ele era o mais velho. Alguns dizem, inclusive, que André era o apóstolo mais velho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro tomou esse espírito de liderança a partir daquilo que Cristo mesmo lhe conferiu. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tiago e João contemplam naquilo que nós vamos perceber a realidade da evangelização presente nos outros povos, nas outras realidades. Tiago foi aquele que depois evangelizou os judeus. João foi aquele que foi considerado o último dos apóstolos a ser morto por nosso Senhor Jesus Cristo, porque percorreu grande região da Ásia. Enfim, os 3 apóstolos representam aquilo que a igreja iria contemplar. E claro, o número 3 tem uma especial simbologia tanto na Sagrada Escritura, quanto também na comunhão de vida de fé da igreja. Afinal, nós celebramos a Trindade Santa. E não à toa, Jesus se manifesta aos seus discípulos, o seu rosto transfigurado, o seu rosto resplandecente,
junto com outros dois personagens, os dois que aqui citamos, Moisés e Elias. Como a gente sabe, Moisés representa toda a lei que foi estabelecida para o povo. Elias contempla a profecia que está presente também no Antigo Testamento. Junto com Moisés, junto com Elias, Jesus está dizendo: aqui está o cumprimento da lei e dos profetas. Aqui está aquele que é maior do que todos aqueles que as pessoas esperavam retornar. E o nosso Senhor Jesus Cristo, então, diz aos seus discípulos para que eles possam manifestar esta realidade apenas após a ressurreição, porque a transfiguração ainda não é a ressurreição, ainda não é o marco principal da nossa fé. Então, Jesus não queria que os seus discípulos o seguissem por causa de uma visão beatífica. E isso tem muito a nos ensinar, porque para muitas pessoas, inclusive nos nossos dias, alguns sinais talvez sejam mais importantes do que aquilo que é a verdadeira contemplação do mistério de Deus. Quando Jesus fala para que seus discípulos revelem apenas após a ressurreição, é para mostrar que existe um grau maior de revelação que os discípulos haveriam de experimentar, a ressurreição do Senhor. É por isso que esta liturgia, ela parece muito com o tempo pascal, talvez até caberia no tempo pascal, mas ela está no tempo da Quaresma para nos mostrar que é uma preparação nossa para aquilo que iremos celebrar na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os sinais que nós recebemos em nossa vida são importantes, são sinais da presença, da bondade de Deus, mas existe um sinal muito maior, e desse nós não podemos esquecer, da qual nós celebramos, que é a presença do Cristo Eucarístico, a qual celebramos aqui, na Eucaristia. Então, assim, nós entendemos que nós somos mais privilegiados do que Pedro, do que Tiago e do que João naquele instante, claro, porque depois da ressurreição eles também celebraram a Eucaristia do Senhor, né? Melhor dizendo, ainda na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, instituíram a Eucaristia, Jesus instituiu a Eucaristia para eles, e a partir de então, os discípulos também celebraram a Eucaristia. Então, o momento mais glorioso dos discípulos de Jesus não é exatamente a transfiguração. A transfiguração é para que eles não se esqueçam da realidade para a qual eles se preparam. E é justamente disso que essa liturgia tem a nos falar. Nós estamos ainda a um tempo considerável da Páscoa, mas a gente não pode se esquecer daquilo que a Páscoa representa para cada um de nós. Afinal, o nosso Deus a deu para nós, para que nós possamos celebrar esta grande festa da salvação, da redenção. E a Eucaristia, a qual nós fazemos parte aqui, nesta manhã de domingo, qual o Senhor nos chamou, também nos convidou a subir ao seu monte, é um momento muito maior do que a própria transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos que temos esta grande dádiva de contemplar o mistério do Cristo ressuscitado. E se nós o contemplamos, se nós fazemos esta experiência, é para que nós também possamos ser sinais dela. Para os discípulos, Jesus disse: esperem a ressurreição. Agora, para nós, que já experimentamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não é preciso mais esperar. Agora é o tempo da evangelização, agora é o tempo de levar esta palavra, de levar esse testemunho aos corações. Quantas pessoas nos nossos dias, talvez até nas nossas famílias, próximos de nós, necessitam ouvir esta palavra de reanimação da fé, necessitam subir novamente ao monte, e é claro que o monte agora não é mais um monte físico. Jesus disse isso à samaritana: chegará o tempo em que não é mais preciso subir ao monte Garazim ou ao monte Hebron para poder adorar o Senhor, pois o Senhor se fará verdadeiramente em espírito e em verdade presença dentro da comunidade de fé. E é isso que nós proclamamos aqui na Eucaristia. Cada vez que o Padre diz: o Senhor esteja convosco, a gente diz com fé, com amor: Ele está no meio de nós, porque verdadeiramente o Senhor está aqui, no nosso meio,
revelando-nos através da palavra e através da Eucaristia. E o grande convite dele é para que a gente experimente este amor, esta graça e nos torne verdadeiramente filhos seus, discípulos deste amor e desta graça. Porque se antes a presença do Senhor era algo que causava a morte para aqueles que olhassem o seu mistério, nós que aqui estamos, nós que somos discípulos do Senhor, entendemos que, ao contrário, nós precisamos olhar mais para Deus, perceber mais a sua presença nas nossas vidas, porque aí gerará mais vida no nosso coração, na nossa caminhada de fé. Por isso, peçamos ao nosso Deus que tenhamos os olhos fixos nele, capazes de encontrar essa bênção, essa graça que, como contemplamos na primeira leitura, todos aqueles que forem abençoados por Deus, assim os serão sinais de bênção aos seus irmãos, foi a promessa do Senhor a Abraão. Então, ao sairmos daqui da Eucaristia abençoados por Deus, que a gente leve também essa bênção aos nossos irmãos, que a gente comunique essa graça do Senhor ao coração dos nossos. O tempo de Quaresma é o tempo da gente reavivar esta intimidade com Deus, esta comunhão no seu amor e na sua graça, que favoreça para que cada um de nós, presentes nesta Eucaristia, possamos fazer uma verdadeira experiência daquilo que o Senhor nos revela. Assim o seja. Amém.